Raquel Landi, que anda pelas bandas lá de Brasília, traz aqui uma apuração para a gente, uma reportagem falando sobre a atuação de Flávio Dino. O Thales Faria, essa semana, já trouxe também a apuração falando sobre os rumos de Flávio Dino e o quanto ele está priorizando essas investigações relacionadas às emendas parlamentares e, mais do que isso, ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. O que a Raquel Landim traz na reportagem de hoje é de que, com o avanço das investigações da Polícia Federal sobre as emendas parlamentares, o juiz vem novamente ganhando proeminência em Brasília. Flávio Dino. Para os deputados do Congresso, o ministro do Supremo está articulando junto com o governo federal e quer promover o que eles estão chamando de uma espécie de lava-jato das emendas, para ajudar o presidente Lula a recuperar a popularidade. Auxiliares de Lula negam qualquer negociação com o ministro do Supremo, Flávio Dino, mas divergem sobre os motivos. A Raquel Landim ouviu ali ministros do governo Lula que lidam diretamente com o tema. Flávio Dino não quis dar entrevista. Para alguns ministros do governo Lula, Dino está criando uma espécie de marca própria com o caso das emendas parlamentares e quer destaque. Josias, você imagina aí uma espécie de lava-jato das emendas no Supremo Tribunal Federal? Houve um movimento, pouca gente prestou atenção, mas que foi para evitar que isso ocorresse, né? Está agora assustando, o que apavora nos últimos meses o Congresso Nacional é a investigação sobre desvios estimados em 1,4 bilhão de reais no DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. E a Polícia Federal pediu que esse caso subisse para o Supremo, porque encontraram indícios de malfeitorias praticadas pelo deputado Elmar Nascimento, que é o dono da Codevasf, comanda a Codevasf, tem um apadrinhado dele na Codevasf. Era assim no Bolsonaro, continua assim sob Lula. E o Elmar Nascimento, enrolado, levou o caso do DENOX para o Supremo. O envolvimento dele fez com que a PF pedisse que o caso subisse para o Supremo. E no recesso parlamentar, esse inquérito foi para a mão do Nunes Marques, que é aquele bolsonarista que o ministro bolsonarista do Supremo, o Bolsonaro chamava de 10% de mim no Supremo, então o ministro Gorjeta. E o Congresso vê o Nunes Marques como um ministro muito mais maleável, evidentemente, do que o Flávio Dino. A Polícia Federal, terminado o recesso, pediu ao Supremo que reconsiderasse esse sorteio que levou o caso do DENOX para as mãos do Nunes Marques, porque esse caso deveria ficar com o Flávio Dino. Ele já está cuidando de emendas, há aspectos que unem este episódio do DENOX com outra investigação que o próprio Flávio Dino tinha encomendado, envolvendo o Arthur Lira, e uma decisão que ele tomou no final do recesso, antes do recesso. Ele mandou pagar ou pediu ao governo que pagasse emendas de comissão sem que essas emendas tivessem sido avalizadas pelas comissões da Câmara. Então abriu-se uma investigação, a PF queria juntar tudo, no recesso foi para o colo do Nunes Marques, a PF pediu para transferir para o Nunes, e o ministro Luiz Roberto Barroso, ao analisar o pedido da Polícia Federal, endossado também pela Justiça Federal lá da Bahia, decidiu que não vai para o Flávio Dino, fica no Nunes Marques. O Congresso soltou fogos inaudíveis, fogos abafados, mas soltou fogos. Então ali inibiu-se essa perspectiva, Fabíola, de se formar uma lava-jato das emendas. Mas claro que o Flávio Dino está tocando o terror. O Flávio Dino, na terça-feira, convocou para o dia 27 de fevereiro, agora, uma audiência de conciliação sobre essas famigeradas emendas parlamentares. Então, estarão lá, Executivo, Legislativo, vão ter que demonstrar que estão cumprindo uma ordem judicial de dar transparência a esses gastos. E os inquéritos da Polícia Federal mostram que não existe essa transparência, a verba continua saindo pelo ladrão. E o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Hugo Mota, presidente da Câmara, eles estão desde sábado, quando eles foram
acomodados nas poltronas, ostentando aí o lero-lero da harmonia entre os poderes. Só que essa harmonia é conspurcada pelas emendas que sorveram nos últimos 5 anos 186 bilhões de reais dos cofres públicos. Então, 27 de fevereiro, está marcada a audiência convocada ali pelo Flávio Dino. Agora, alguém, Fabiola, em algum momento vai ter que abrir esses armários das emendas, porque lá atrás, no ano passado, o Flávio Dino falou numa audiência, por isso, imagina-se que ele possa ser o lavajatista das emendas. Ele falou, olha, é preciso que a gente resolva aí. Isso estava lá, uma reunião com representantes do Congresso, do governo, é preciso que a gente resolva aí esse problema das emendas, essa questão da transparência, que os inquéritos estão chegando. Ele falou lá, olha, os armários estão cheios de investigações aqui contra parlamentares no Supremo. Então, há hoje pelo menos 2 dezenas de inquéritos. Alguém precisa abrir esses armários. Alguém precisa ter piedade dos brasileiros, abrir esses armários das emendas e submeter essa harmonia entre os poderes da República a um teste da luz do sol. É preciso ver se essa harmonia resiste ao teste da luz do sol. É preciso abrir os armários, Fabiola.